que nunca se precisa confiança e muita segurança em tudo que a gente faz. No condomínio, na empresa ou lazer, escolha a companhia que lhe dá muito mais. Seguridade, a especialista em segurança. Colégio Brasil Supletivo, concurso e pré-vestibular. Se o que você procura é aprender sem decorar, ótimos professores, ensino e descontração. Colégio Brasil é a solução. Terceiro piso do Praça Shopping Tubarão. Colégio Brasil é a solução. Fone 36269216. Unisul TV Esporte. Apoio Cultural. Seguridade, a especialista em segurança. Colégio Brasil é a solução. Fone 36269216. Olá, muito boa tarde a você que acompanha a nossa programação no ar Unisul TV Esporte, segunda-feira, 17 de agosto de 2009. Você confere agora as atrações de hoje do nosso programa. O futsal da Unisul treinando forte enquanto aguarda o início do Catarinense. A tradicional corrida rústica da ferrovia Tereza Cristina segue suspensa. Todos os lances da vitória do Hercílio Luz sobre o Joaçaba neste domingo no Aníbal Costa. E uma reportagem especial com um torcedor símbolo que faz parte da história do Leão do Sul. Olá, muito boa tarde a você que está acompanhando a nossa programação. Está começando o Unisul TV Esporte, trazendo as principais notícias aqui do nosso esporte. Ao meu lado, Matheus Madeira. Boa tarde, Matheus. Destaque para esse início de semana, segunda-feira. Boa tarde, mais uma vitória do Hercílio Luz e principalmente muitas voltas aí, jogadores suspensos voltando e o Arnaldo Lira tendo mais opção para o jogo de quarta-feira contra o Concórdia aí já na quarta-feira. Lembrando, você de casa pode participar pelo nosso MSN, Unisul TV Esporte, @unisul.br, também o nosso endereço eletrônico. Espaço sempre aberto para você de casa participar. Estaremos em tempo real até às 12h30 aqui. O pessoal já fez até uma videoconferência aqui, uma turma aqui para fazer, inclusive, questionar o que a gente está comentando no programa aqui. Mandar um grande abraço para o pessoal lá do Comando Vermelho que está acompanhando em massa aqui, ó. Tem várias pessoas, mandar um abraço especial para o Lucas Kopp, que está em Camboriú. Tá mandando um abração aqui, ó, torcedor do Hercílio Luz. Temos o Murilo Campos também, o Gabriel Falquete, tem toda uma turma aqui acompanhando, o Broa, o Lucas Guedes, enfim, mandar um grande abraço para todo o pessoal que está aqui participando. O pessoal do Comando Vermelho incentivando o Hercílio Luz rumo à elite do futebol de Santa Catarina aqui. E esse segundo turno, a equipe vai para frente. Estaremos confiantes também com o Hercílio Luz, que o time vem melhorando e vem melhorando muito nessa competição. A gente começa falando sobre o Brasileirão. Nesse fim de semana tivemos a última rodada desse primeiro turno. Palmeiras e Internacional brigam pela liderança, tudo porque o Colorado Gaúcho ainda tem jogos a realizar. Vamos aos resultados deste fim de semana, a rodada que começou no sábado e mais uma vez o Avaí está vencendo, hein? Gol no fim da partida, mais 3 pontos para o Avaí. O Santo André foi derrotado em casa pelo Internacional, que ainda briga pelo título desse primeiro turno, 2-0. Caso de Tyson, que fez o gol e foi expulso depois, né? Também o gol do Alexandre. O Palmeiras tropeçou no Parque Antártico com o Botafogo, 1-1. Vitória do Avaí sobre o Náutico, um golaço do Marquinhos no fim da partida, quase 44 do segundo tempo, o Marquinhos fazendo o segundo gol do Avaí, isso o jogo contra o Náutico. No domingo, placar mentiroso, hein? O Grêmio venceu o Flamengo 4-1, goleou. O Flamengo teve oportunidade, foi um bom jogo, mas o Grêmio teve uma boa vitória, clássico brasileiro, né? Dois frangaços. O tal do Bruno também não estava na tarde inspirado. Em compensação, o Vitor pegou tudo, né? O Fluminense, mantendo a péssima fase no Brasileiro, 3-1 para o Coritiba, e o Coritiba era adversário direto do Fluminense. Saiu da zona do rebaixamento e deixou o Fluminense lá atrás. O Corinthians se recuperou, venceu o Atlético Mineiro 2-0. O Goiás venceu Vitória 3-2, mais um gol no fim da partida do Goiás. O Sport foi derrotado em casa pelo São Paulo. São Paulo não para de vencer agora também. Começou aquela arrancada do São Paulo 2-1.
O Cruzeiro empatou em casa com o Santos 0-0 e o Atlético do Paraná, se recuperando na competição, venceu o difícil Barueri 3-0, placar final, vitória do Atlético Paranense. Os jogos desse fim de semana, o Avaí tá bonito, né? Tá bem, sofreu, né? Custou bastante, mas venceu o jogo lá no sábado, venceu mais uma partida, se não me engano, é sétima, oitava vitória em 10 jogos. Uma coisa assim, um desempenho impressionante e vai chegando perto daquela pontuação, está perto até da zona de classificação da Libertadores, né? A gente não vai esperar isso tudo do Avaí, uma hora aí esse rendimento tende a cair, mas acho que a permanência na primeira divisão está mais que encaminhada agora aí, no final do primeiro turno o time está até brigando por vaga na Libertadores. Acho que vai cair um pouquinho de rendimento no segundo turno, não vai ter jeito, não tem como manter até o final do campeonato essa fase sensacional, mas acho que vai conseguir permanecer na primeira divisão com alguma tranquilidade. E o clássico destaque da rodada foi a vitória do São Paulo, lá em Recife, vencendo lá na Ilha do Retiro o Sport, e a vitória do Grêmio sobre o Flamengo, clássico brasileiro aí, né, de tantas décadas aí. O São Paulo ali, eu acho que encaminhou a disputa do título ali para ficar entre São Paulo, Palmeiras e Inter, a menos que alguém dê uma arrancada muito grande, a tendência é que fique entre os três aí, né, tem o Goiás ali no meio, mas que também é exemplo do Avaí, é um time que deve cair de rendimento. E o Grêmio, né? O Grêmio, infelizmente, é um time que só ganha em casa, né? Infelizmente ou felizmente, né? Claro, depende. Mas como a gente viu que o Grêmio na Libertadores mostrou um potencial muito grande, em casa continua sendo praticamente imbatível, mas fora de casa decepciona muito, cai muito rendimento e aí não consegue chegar para disputar os primeiros lugares. Agora, 2 franguinhos feios do Bruno, né? Que é isso, né? O Vitor, destacar o Vitor, que teve uma grande atuação, bom goleiro, já foi convocado e parece que vai manter esse bom retrospecto. Na classificação, o Palmeiras, mesmo com o tropeço em casa, segue lutando na parte de cima. O Fluminense e o Sport continuam na rotina de derrotas. Vamos à classificação do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras liderando 37 pontos, o Goiás vem em segundo com 35, em terceiro Internacional e São Paulo 33 pontos. Só que o Inter tem 2 jogos a menos. Temos o Atlético Mineiro em quinto, em sexto o Avaí com 30 pontos, olha o Avaí lá em cima, hein? E aí a seguir vem Grêmio e Corinthians. Na parte de baixo tem o Santo André, que já começou a cair, enfim, já começa a despencar na tabela o Santo André, o Náutico sempre lá embaixo também, o Fluminense não consegue se recuperar no campeonato, vai muito mal, e o Sport na lanterna, 13 pontos, lembrando que no ano passado o Ipatinga, no fim do primeiro turno, a equipe rebaixada tinha 16. E hoje o Sport está com 13 pontos. O Fluminense também tinha 16 ano passado, conseguiu se livrar. Esse ano está com 1 ponto a menos, mas é perigosa a situação dos dois. Aqueles 4 times que estão ali são o Náutico, o Sport e o Fluminense, estão na zona de rebaixamento desde que começou praticamente o campeonato. E o Santo André começou muito bem, começou brigando pelos primeiros lugares e despencou de uma tal maneira que, assim, aparentemente são 4 times aí que estão com cara aí de que vão brigar mesmo para não cair. O Atlético Paranaense estava muito mal também, mas agora tem 3 vitórias seguidas, abriu um pouquinho de distância ali pro pessoal do pelotão de baixo, né? Então, e agora, interessante destacar o Avaí, porque o Avaí, no começo do campeonato, estava falando em 45 a 47 pontos para não cair, 45 a 47, terminou o primeiro turno com 30, então teria que buscar 15 a 17 pontos, quer dizer, ainda que o desempenho caia até a metade, o Avaí ainda consegue escapar do rebaixamento. E a seleção catarinense, que está em Belo Horizonte para disputar o Campeonato Brasileiro Sub-23 de judô, tem 7 atletas da Unisul. A delegação tem 8 atletas em cada naipe. O Unisul Esporte Clube tem 2 lutadoras e 5 homens. A cada competição vale para o campeão de cada categoria uma vaga na seletiva Projeto Londres 2012 em dezembro. Nessa disputa, os vencedores ingressam na seleção brasileira principal, que disputará diversas competições internacionais em 2010. Portanto, aí o Esporte Clube Unisul com 7 judocas nessa competição sub-23 e valendo vaga para representar o país em competições internacionais. Boa sorte aos atletas aí que tem competição em Belo Horizonte logo. Vamos ao intervalo, você confere a seguir.